Muito bem, começando mais uma edição do Pode Z Podcast. Seja muito bem-vindo. Você sabe, toda terça-feira você tem um encontro marcado aqui com a gente. Semana passada a gente já estava por aqui. Hoje, novamente. E, claro, você já sabe, vou fazer aquele pedido especial para você se inscrever no nosso canal principal, que é o Pode Z Podcast. E nós temos também o nosso canal de cortes, que é o Cortes do Pode Z. Além das nossas redes sociais, você vai encontrar conteúdos lá praticamente diariamente. Sempre que tiver uma novidade, você vai receber se você ativar as notificações clicando naquele sininho. Eu sou o Fábio Ribas e ao meu lado sempre ela, Tauana Caroline. Oi, Fábio. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma semana e hoje com um assunto bem bacana, né? Sempre, né? Então, sempre. Os isso. melhores assuntos sempre. Sempre, né? Então é isso aí. Então curte o vídeo, compartilha com os amigos e vamos começar? Vamos lá então. Hoje, mais uma vez, vamos falar sobre saúde. Dessa vez, saúde mental. Nós trouxemos o nosso convidado, parceiro aqui do Pode Z, Dr. Kleber Ferreira. Seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Fábio, boa noite, um prazer, né, reencontrar o Fábio, um homem de mídia, né, a você também, Tawane, meu boa noite às pessoas que estão em casa nos assistindo, e eu quero muito agradecer a vocês por esse olhar tão cuidadoso e tão carinhoso com a saúde mental, e que é uma realidade hoje, nós precisamos falar sobre saúde mental. Veja você, né, Fábio, quando uma pessoa quer fazer prevenção na cardiologia, ela vai ao cardiologista, faz um eletro do coração, na ginecologia ela faz um preventivo. Como que você faz prevenção na psiquiatria? Prevenção na psiquiatria nós fazemos através da informação. Quanto mais informações eu ofereço às pessoas, mais elas identificam pessoas com alterações de comportamento e podem ajudar essa pessoa a buscar um tratamento. Então, muito obrigado a vocês pela possibilidade de nós levarmos informação para as pessoas. Que legal. E eu acho que hoje vai ser um episódio de muita informação, porque a gente falou nos bastidores aqui, a conversa depende da curiosidade, né? Sim. E nós somos muito curiosos, nós queremos aprender muito, sempre estamos aprendendo muito sobre a área da saúde, né? Trouxemos aqui já psicólogos, né? Já trouxemos pessoal da stand-up, o nosso conteúdo aqui ele é bem variado, mas especialmente os da saúde estão dando uma boa repercussão. Que bom. A gente gosta bastante dessa área. E o assunto de hoje é um assunto super em alta, né? Hoje tá o assunto bomba falando sobre saúde mental e a gente vai falar um pouquinho sobre vícios modernos e as características e o que traz, né, esses vícios na vida das pessoas mesmo, né? Sim. Ótimo. Até teve um encontro que a gente teve um tempo atrás com o Dr. Kleber, a gente trabalhou numa parceria na Rádio T, fazendo uma ação sobre o Setembro Amarelo, falando sobre o suicídio. Exatamente, né? Exatamente. Foi bacana aquele projeto, hein, doutor? E é tão importante esse tema suicídio, né, Tawane? Veja você, né, Fábio? O que mais mata ainda no nosso país? Os países vêm reduzindo o suicídio. O Brasil não consegue reduzir, muitas vezes tem alguns estados aumentando o suicídio. É justamente o estigma e o preconceito. Mas por que as pessoas têm estigma e preconceito? Porque não tem informação. Quando nós conseguimos levar para as pessoas que de cada 10 pessoas que cometem suicídio, 10 têm doença mental que é passível de tratamento. De cada 10, 4 têm um quadro de depressão que é tratável. E é bastante. De cada 10, 3 tem um problema de dependência, que é tratável, e é bastante. Agora, se eu pego uma pessoa com depressão e abusando do álcool, são 70% de risco. É um barril de pólvora. Então, você consegue ver. Então, quando vocês dão a possibilidade de levar a informação para as pessoas, elas entenderem. Se eu tenho um familiar com quadro depressivo e que ele começou a fazer uso do álcool, o risco de suicídio é muito grande. Sim. Então, o Setembro Amarelo foi um momento de muita informação para a população, que foi muito gratificante estar lá junto com o Fábio, foi muito legal, né? Se eu não me engano, o nome dessa campanha era Informação Salva Vidas. Isso, Informação Salva. Era algo assim. Informação, e era bem isso, Informação Salva Vidas. O projeto era esse, levar a informação para as pessoas, para buscarem atendimento precocemente, nós reduzimos esse triste inimigo invisível que assola o nosso país. E é claro, nós aproveitamos aí a sua influência, né, como vice-presidente da Associação Paranaense de Psiquiatria. Isso, tô lá, sou amigo do rei, amigo do presidente. Tá do lado lá, né? Do lado do homem. Sim, nós estamos já no segundo mandato, né? Esse ano finaliza o segundo mandato, então tem sido um trabalho muito gratificante. Por que é importante nós participarmos desses momentos das associações? Para nós levarmos a nossa cidade, para que as pessoas do estado conheçam a psiquiatria que é feita em Guarapuava, né? Eu tenho muita honra de estar hoje como vice-presidente e tenho mais honra ainda de hoje coordenar a comissão do esporte e da atividade física da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nossa, esse conjunto aí é perfeito, né? E foi fantástico, nós somos 13 psiquiatras. O que nós fazemos?
revisões científicas. Nós estamos agora fazendo um estudo que nós vamos fazer uma pesquisa com os 12 mil psiquiatras do Brasil, o quanto eles praticam atividade física, como eles indicam atividade física. Então, coordenar esse grupo de 12 psiquiatras que são referências no Brasil, para mim é muito gratificante e mostra que o nosso estado, que a nossa cidade se preocupa e tem uma psiquiatria de ponta. E falando de esporte, já estou emendando mais um assunto. A gente conversou com um amigo seu outro dia aqui, que é o Major Cubas, né? Nossa. O ex-policial militar aí, muito famoso na área do jiu-jitsu, né? E você é aluno dele, inclusive. Sim, eu sou muito grato ao mestre Cubas, tá? Por ele mudar a minha vida, né? Eu iniciei no jiu-jitsu há 1 ano e meio atrás, né? Consegui me sagrar campeão brasileiro há 2 meses, vou lutar o Pan-Americano na próxima semana no Rio de Janeiro e em outubro eu luto o Mundial. Então, o jiu-jitsu mudou muito minha vida. Então, Tudo isso na faixa branca. Faixa branca, só tô com 1 ano e meio. Na hora que chegar azul, então ninguém segura. Se Deus quiser, né? Se o mestre Cubas me der a faixa azul. Mas o jiu-jitsu como atividade física é muito completa. É uma atividade física que ajuda muito na tomada de decisões. Porque o que é o jiu-jitsu? É um momento em que você tem muita dificuldade. E se você se desesperar, você vai acabar sendo dominado pelo adversário. Mas se você entender que com técnica, com calma, você reverte o jogo, na vida é assim, né, Fábio? Todos os dias. Se eu me desespero no momento de tomada de decisões, eu vou acabar tomando uma decisão errada. Agora, se eu consigo me acalmar e eu sei o que eu não devo fazer, que vai ser pior, e pensar no que eu posso fazer em rápidos momentos, eu consigo reverter a situação. E essa é a principal característica do faixa branca, principalmente, né? Que o faixa branca, ele é ansioso, né? É uma lenda, né? Faixa branca aqui, você é dessa área aí, Tawana? É do judô. É do judô? Não, fui, né? Há muitos anos atrás. Ué, tem uma boa noção, são artes irmãs, né? Mas aprendeu a contar até 10 em japonês, já tá valendo, né? Mas eu acho que a principal característica do faixa branca é justamente essa, né? Essa falta de consciência e querer aplicar um golpe que ele não está preparado muitas vezes para dar ainda e acaba o mestre sofrendo, né? fala muito isso, né? Que o faixa branca quer pular etapa. Né? É como na vida da gente. A gente tem que entender que são etapas. Eu tenho que ser criança, eu tenho que ser adolescente, eu tenho que ser adulto, e depois eu tenho que ir para a melhor idade. Eu tenho que entender que são etapas da vida. Então, se eu pular uma etapa, com certeza lá na frente vai fazer falta. Então, por isso que aproveitar esse momento do início do jiu-jitsu, e também é interessante, né, Fábio? Porque até hoje não tem nenhum estudo que mostre atletas ativos do jiu-jitsu com quadro de Alzheimer. Isso é impressionante. Tem uma referência fortíssima, então. Porque constantemente eu estou alimentando o meu cérebro, porque eu quero aprender uma coisa nova, eu preciso aprender uma coisa nova, que são infinitas as técnicas do jiu-jitsu, então não tem nenhum quadro nesse caso. O jiu-jitsu é uma das poucas modalidades que eu consigo ter longevidade depois dos 50 anos. Né? Dificilmente uma pessoa vai conseguir lutar boxe bem, lutar muay thai bem. Sim. No judô eu acho que um pouco também consegue, mas o jiu-jitsu é impressionante a longevidade que ele te oferece. Então, será que isso tem a ver com a questão desse pensamento dos golpes? É como se fosse um jogo xadrez. A nossa equipe chama-se checkmate, né? Nossa equipe é checkmate, justamente por isso. Porque você tem que aprender esse tabuleiro, essas peças, e são infinitas as jogadas dentro do jiu-jitsu. Então, aí o cérebro está ali permanente. Sinapses. Criando sinapses ali. Isso. E é interessante porque o jiu-jitsu também é uma das poucas atividades que você tem que estar totalmente focado. Porque se eu vou para um treino e eu começo a pensar no que eu vou fazer na janta, o meu colega me finaliza. Com certeza. Então eu tenho que estar focado. Então eu aprendo a ter hiperfoco. Isso eu levo para minha vida profissional também. O quanto eu preciso estar focado para ter o melhor resultado, aquilo que eu preciso e que eu busco, e muitas vezes no menor tempo. Então o jiu-jitsu faz muita diferença na vida das pessoas. Na próxima, nós temos que chamar o Cubas e o Dr. Kleber. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Sensacional. Você já sentiu como é que vai ser esse podcast aí? Mais uma vez, a gente falando que a atividade física ela é extremamente importante para a saúde mental. Totalmente. Né? Hoje sabe-se, nós estamos fazendo esse estudo agora, né? E números mostram isso. Se você quer ter longevidade com qualidade de vida e precisa investir em um pilar, atividade física. É disparado a atividade física, né? E o segredo, né, Fábio? As pessoas dizem assim, eu quero chegar bem aos 70. Quando que eu começo a fazer atividade física? Aos 20. Sim. Aos 30. Sim. Não, aos 60 eu vou começar a atividade. Não vai dar tempo. Então, quanto mais cedo eu inicio a atividade física, e qual que é a preocupação nossa hoje? Nós estamos observando que os jovens não estão fazendo atividade física. Né? Que as escolas hoje não tem mais o que nós tínhamos a educação física, né? Eles até oferecem modalidades, mas o quanto os jovens hoje estão em casa. E aí vem um exemplo importante, né, Fábio? O exemplo arrasta. É os pais que têm que levar seus filhos para atividade física. Aquela história, eu quero que meu filho vá fazer natação, mas eu não faço nada. Qual exemplo eu estou dando? Então agora, se eu vou lá no futebol, eu vou incentivar meu filho a jogar tênis. Se eu gosto de jogar tênis, eu vou incentivar meu filho a fazer uma arte marcial, né? Eu indico muito no consultório, hoje eu indico primeiro o jiu-jitsu e depois eu indico o judô, que são modalidades em que os jovens aprendem hierarquia,
respeito e limites. Perfeito. Né? Isso aí, para a formação do caráter, é uma base Total, sensacional. Eu quero fazer agora. Não, agora não é a tua vez. Agora é a vez dele, depois vai ser você. Ah, não. Lá na tua casa eu não sei como é que funciona. Aqui você vai seguir essa regra. Então o jiu-jitsu ele forja homens, né? Quem não aguenta o processo, naturalmente acaba saindo. Do judô também. Então por isso que a gente precisa levar os filhos para o esporte, né? Eu acho que faz toda uma diferença. Eu estou trazendo esses esportes das lutas, mas mesmo assim, o tênis, o futebol, o basquete, tudo que engloba movimento corporal, que engloba interação, faz muito bem para os jovens, né? E sem falar na questão de lidar com frustração, né? Porque no esporte tem quem ganha e quem perde. Né? Ali sempre vai ter essa situação, né? Nesse cenário. E aprender a perder a vida vai ensinar. Importante essa tua pontuação, né? Por que hoje eu trabalho muito? Eu trabalho basicamente com depressão e suicídio, tá, Fábio? E qual que é o mecanismo dos jovens estarem tentando se matar hoje, absurdamente? Por falta de mecanismo de frustração. Tá? É engraçado, né, Tawane, que às vezes chega uma mãe lá e diz assim, doutor, eu tô aqui, mas é que eu tô com uma dúvida, porque meu filho disse que se eu não der o celular último tipo para ele não vai estudar. Que ele precisa do celular último tipo. E se eu não der, ele diz que ele vai se matar. Aí eu falo para os pais, eu falo assim, então a senhora vai dizer para ele o seguinte, né, até eu atender ele, que para onde, se ele quiser se matar, não tem problema. Que lá no céu ou lá no inferno não tem rede social. Não vai precisar de usar celular lá. Não vai ganhar de qualquer maneira. Então, não tem porquê. O que eu vejo muito hoje, né, Fábio? Os pais não estão beneficiando os seus filhos por merecimento. Nós somos numa época em que nós ganhamos um presente de aniversário e se passasse de ano mais um. Era 2 no ano. E estava tudo bem. Hoje os pais têm essa ânsia, e eu não acho que é uma falha dos pais, às vezes é uma falta de informação, de quererem presentear os seus filhos. E os filhos têm tudo. Quando chega na adolescência, que tem o primeiro relacionamento, a namoradinha não quer ficar com ele porque ele é muito mimado. E aí ele não sabe lidar com essa frustração. Então, quando os pais, e as artes marciais mostram isso, a frustração permanente, olha, você perdeu, amanhã você vai ganhar, agora não é a tua vez, agora é a vez do outro. Então, os pais precisam, eu falo muito isso na clínica, você que é pai que está nos assistindo, faça seu filho se frustrar. Ele precisa de frustração. É a frustração que vai forjar o caráter dele. Agora, se ele tem tudo, e muitas vezes eu vejo isso, o pai quer dar um celular. Eu digo, tudo bem, tem condições? Ah, não tem? Por que vai dar? Ah, daqui a pouco ele quer um carro importado. Vocês têm condições? Não. Ah, ele vai se frustrar igual. Mas faz se frustrar agora. Eu ouvi uma frase, eu não sei se essa frase é da autoria do Wendel Carvalho, mas eu ouvi ele falando que dificulte a vida dos seus filhos. Sim. Também é jiu-jiteiro. Faixa marrom. É, né? É, o Wendel Carvalho jiu-jiteiro. E engraçado que esse perfil, né, geralmente com um pensamento mais ou menos nessa linha de respeitar hierarquias, né, de meritocracia, o jiu-jitsu transita bem, né, nesse público, fantástico. Né? Você veja, o privilégio... Não só o jiu-jitsu, né? Eu acho que a as maioria artes das marciais, artes, né? O privilégio que nós temos, né? O mestre Cubas é major, então ele tem uma formação de militar. Sim. E ainda é faixa preta 3º grau. Então, assim, toda essa hierarquia, toda essa formação ética e moral, ele traz para nós. E é tão bonito de ver que ele atende o kids, que é as crianças de 5 anos, até os 40 mais. Com os mais 50 anos. Então, todos eles aprendem ética, moral e hierarquia. Então, o quanto é importante no mundo que nós vivemos hoje, porque tá assim, né, Fábio? Existe hoje claramente uma falta de regras, de limites. Sim. Então, o que eu mais atendo no consultório hoje são pais com dificuldade de dar limites para os filhos. Importante esclarecer para quem está assistindo. Limite não é bater. Bater é uma agressão inaceitável. Mas limite é pode, não pode, não pode. Um exemplo prático, né, Fábio? Tá chovendo. Tá chovendo, criança não pode ir na chuva e ponto. O que eu vejo hoje? A mãe fala, tá chovendo, não pode ir na chuva, mas fala com o teu pai, se ele deixar você vai. Aí já quebrou a própria criança fica confusa, né? O que eu vejo hoje? Por que uma criança sobe na cadeira na escola? Porque os pais permitem subir na cadeira em casa. Se o pai ensinar, a cadeira é para sentar, não é para subir, ele não vai na escola subir na cadeira. Aí o que acaba acontecendo? Ele sobe na cadeira em casa, chega na escola, a professora vai dar o limite. Como é que não pode se na minha casa pode? Então veja a importância que os pais são como modelo e o quanto eles precisam dar esse limite para os filhos diariamente. Muito bom, muito bom. Acho que a gente pode já até entrar um pouquinho mais a fundo agora na área aí mais específica, porque esse assunto tá muito bom, mas nós temos aqui um compromisso aí com o doutor, até pela especialização e, né, pela formação na área da psiquiatria, para entender um pouco mais, né, sobre essas questões mentais, né, sobre esses hormônios, enfim, comportamento do cérebro aí. Inclusive, uma época, não sei se você usa ainda, doutor, se intitulava como o alfaiate da mente, é isso? Ainda tô lá nas redes sociais. Usa isso ainda. E por que o alfaiate da mente? Justamente porque eu aprendi, nesses meus 24 anos de profissão, o quanto eu preciso fazer tratamentos personalizados, né? Quando que você vai no alfaiate? Não foi para uma ocasião especial. E você quer que ele faça uma coisa para você.
Então eu sempre tento trazer os tratamentos o mais personalizados possível, né? Porque eu tenho 2 concorrentes e a Tauana conhece meus concorrentes. E esses me judiam, viu, Fábio? Um é o tratamento da comadre e outro o tratamento da vizinha. Esses 2 concorrentes me derrubam. Então é muito comum, porque a comadre me deu esse comprimido branquinho que não tinha problema. Porque minha vizinha falou que sobrou esse amarelinho, doutor, eu tô tomando. Só que tá me fazendo mal. Né? Ou então chegam lá, começa o tratamento, estão indo bem. Isso é um ponto importante, tá, Fábio? Dificilmente vocês vão ver alguém interromper um tratamento de diabetes. Ninguém pede para a pessoa parar de tomar um comprimido do diabetes. Ninguém pede para a pessoa parar de tomar o antihipertensivo. Mas habitualmente as pessoas pedem para parar de tomar o antidepressivo. É muito comum. Porque as pessoas têm a ideia de que nós somos o cérebro. Nós não somos o cérebro. Nós somos um conjunto de órgãos em que o cérebro faz parte. Se o pulmão adoece e eu aceito tomar antibiótico, se a coração adoece, eles entendem que precisa pegar uma serra-fita, abrir o peito, tirar um, colocar outro. Por que o cérebro não pode adoecer? E um ponto, o cérebro já adoece mais que coração e que pulmão juntos. Então, por isso que é importante as pessoas compreenderem que antidepressivo tem tempo de uso. Não pode se interromper, porque eu estou oferecendo ao cérebro uma carência que ele tem, provavelmente de neurotransmissor, que pode ser a serotonina, que pode ser a dopamina, que pode ser a noradrenalina. Eu preciso de um prazo para estabilizar esses neurotransmissores. Quando eu interrompo abruptamente, o que acaba acontecendo? Ele baixa mais rápido. Aí o risco da depressão é maior e aumenta o risco de suicídio. Aí quando a gente fala, por exemplo, essas questões que o cérebro, às vezes está faltando algum nutriente, algum hormônio, alguma coisa nesse sentido, a medicação entra para dar uma estabilizada e colocar a pessoa com os pés no chão. Seria mais ou menos essa a linha? Para quem está em casa nos assistindo, então assim, como que eu faço um diagnóstico de depressão? Ou a pessoa vai ter, muitas vezes, um fator genético. Eu tenho um histórico familiar do meu avô que tinha um quadro depressivo. Então, eu tenho uma predisposição genética, assim como no câncer de mama. Minha avó tinha câncer de mama, conforme meus hábitos de vida, eu posso ter câncer de mama no caso das mulheres. Conforme os estressores ambientais, eles vão impactando, e nós vivemos hoje com um mundo em que você não pode mais ser bom, você tem que ser ótimo, então há uma cobrança muito grande. Isso começa a bloquear a produção de neurotransmissores, que são substâncias que trazem o bem-estar. Quando começa a reduzir esses neurotransmissores, e habitualmente a serotonina, o que eu acabo tendo? Uma mudança de comportamento. Por isso que num primeiro momento, quando um quadro depressivo é grave, eu sempre uso o termo para os pacientes compreenderem, que é como se o cérebro estivesse com febre. A depressão é uma febre, então por isso que eu não consigo ter uma produtividade boa, tomar decisões com segurança, porque eu estou com febre, eu estou adoecido. Tanto que tem uma leitura até que trazem a depressão como uma inflamação. Então eu preciso utilizar uma medicação. Qual que é a proposta da medicação? É aumentar esse neurotransmissor. Só que eu preciso de um período para observar se esse neurotransmissor realmente está no nível que a gente precisa. Então algumas profissões hoje precisam desse antidepressivo a longo prazo. Por quê? O ambiente acaba sugando toda a produção de serotonina, ou boa parte dela. Então eu preciso dar uma reserva. Tá? Entendi. Até tem um grupo hoje, os 4 maiores psiquiatras do mundo, tá? Eu tive com eles no Congresso Europeu, que eles querem mudar a denominação, não ser mais antidepressivo, mas o princípio de ação da medicação. Então, você vai usar lá uma sertralina, que todo mundo conhece que é um antidepressivo. Sim. Ela é o inibidor da recaptação da serotonina e não é mais antidepressivo. Por quê? A sertralina serve para ansiedade, serve para depressão, serve para quadros de também, né, alguns quadros de enurese, alguns quadros de depressão pós-parto. Então, ela tem várias indicações, né, e não apenas na depressão. E aí pode ser que as pessoas comecem a diminuir o estigma e preconceito com a psiquiatria. Que vem esse estigma e preconceito de Hollywood. As pessoas olham a psiquiatria pelo olhar de Hollywood. O insano, o louco, o psicopata. Mas quando as pessoas compreendem que o cérebro adoece, fica mais fácil entender que ela vai usar um inibidor da recaptação da serotonina. Entendi. Até a gente estava falando, né, Tal, sobre essa parte da dopamina, né, nas redes sociais, é muito comum. Sim. Mas não sei se as pessoas sabem exatamente o que se trata essa questão da dopamina, né? Só falam de maneira muito aberta, né? Mas qual que é a função da dopamina? O que é essa dopamina no nosso cérebro? A dopamina é um neurotransmissor. Assim como a serotonina está lá responsável pela felicidade, a dopamina ela vem com uma proposta de atuar sobre comportamentos, sobre o prazer. Né? Então, por isso que as pessoas se fala muito da dopamina, porque ela tem uma relação com o prazer. Então, vamos pegar lá um exemplo. Pessoas que estão viciadas nos jogos online. O que elas querem? Ou em redes sociais, né? Vamos pegar o Instagram. Cada vez que a pessoa vê lá que está lá um coraçãozinho lá, um ok, um aceite, né? Um like. É um like, eu queria lembrar essa palavra. Que tá lá um like, isso no cérebro dela dispara uma dopamina. Só que aquilo ali começa a entrar num ciclo vicioso, em que ela começa a querer só aquela dopamina, que é uma dopamina imediata.
Só que ela não entende que daqui a pouco ela vai ter um mecanismo que ela vai precisar cada vez mais daquela dopamina. E ela entra no mecanismo patológico. Se ela entender, e vamos pegar um exemplo, quando você monta um quebra-cabeça de 1000 peças, você fala, nossa, esse quebra-cabeça, cada vez que você vai colocando aquilo lá, vai te dando um prazer. Só que quando você termina, aquele é um prazer saudável, porque ali eu tive dopamina e eu tive serotonina. Nos jogos eu não tenho serotonina, eu tenho só dopamina. E esse excesso de dopamina começa a ficar patológico. É um desequilíbrio. Um desequilíbrio, né? Vou pegar um exemplo prático, fazendo só um link aí. O que é a esquizofrenia, que é a loucura? A loucura é um cérebro que está cheio de dopamina. E essa dopamina mudou comportamentos. Hoje, os jovens estão usando maconha muito cedo. A maconha dos anos 80, do geração Woodstock, anos 70, se falava em 3% de THC, hoje se fala em 11% de THC. Nossa. Então, eu tenho muito THC. Eu tendo muito THC, eu vou encher o cérebro desse jovem de dopamina. O excesso de dopamina faz um quadro psicótico. Então, tem uma leva de jovens hoje fazendo quadros de esquizofrenia por um excesso de dopamina. Que aí mistura muitas vezes a questão das drogas, a própria maconha e mais as redes sociais. O algoritmo do TikTok cada vez mais entregando conteúdo e cobrando essa interação social. Então, é um ciclo, né? Eu acabei de fazer um stories agora, Fábio, assim, o quanto eu tenho me preocupado que toda semana eu tenho atendido pessoas com vício de jogos online. Isso tem me assustado bastante. Eu tenho tentado levar mais informação para as pessoas compreenderem o quanto isso é grave. São pessoas que perdem muito dinheiro, que perdem casa. Então, cada vez que você se aproxima de um jogo online, tenha certeza que aquilo ali é Maria Movediça, vai afundar. E é impressionante. Daí eu começo a entender com as pessoas. E, habitualmente, por que elas ficam viciadas? Muito comum, hoje atendi uma paciente que foi interessante. Falei assim, vamos tentar entender um pouco melhor. Tem história de dependência na família? O meu avô era dependente do álcool. Então, o cérebro dela já era um cérebro predisposto à dependência. Quando ela começa a ter acesso a esse jogo já é programado para isso, para lá no cérebro alterar e ela querer cada vez mais. E vai dando um prazer. Daqui a pouco ela perde o controle. Quando que isso torna uma dependência? Nesse momento, em que eu já deixo de fazer atividades, em que eu perco a coerência da tomada de decisões em prol de buscar essa dopamina imediata. Então, esses jogos já são programados para realmente desestabilizar, alterar todo esse circuito neural que nós temos no cérebro. E falam, né, mesmo que comparam, na verdade, né, o vício do álcool com o vício dos jogos, né, a sensação. Quem já tem esse vício, automaticamente ele é comparado com o vício dos jogos, por isso que todo mundo está viciando muito rápido. E tem um ponto mais grave aí. Hoje já tem uma leitura na Europa em que eles trazem os jogos online como o novo crack. Nossa, que o crack também é devastador, né? Mas qual que é a diferença? Você precisa sair de casa para ir lá buscar o crack, comprar o crack. Ele não vem até você que ir lá nele. Agora eu tenho um crack na cabeceira da minha cama. Aí tá na ponta então, você consegue ver a gravidade que é hoje os jogos online? Então, o quanto é preocupante o prejuízo que vem assim, e vem dizimando famílias. Você imagina, você vê uma família falando assim, nós tínhamos uma economia de vida, em que, porque eles têm, às vezes os jovens acabam tendo muita facilidade para abrir uma conta, para usar o limite de um cartão, para num outro cartão, e as famílias perdendo as suas reservas por conta... Semana passada teve um paciente também que ele teve dívidas, ele fez dívidas com outras pessoas. E aí, na hora que ele se deu por conta, ele falou, nossa, não consegui entender. E qual que é a preocupação? Porque é uma dependência muito grave. Quando a pessoa é dependente de álcool, eu consigo falar para ela, não entre em bar. Fique longe do bar. E aí o paciente me fala assim, doutor, como é que eu vou conseguir ficar longe se eu assistir o futebol que eu gosto e no intervalo aparece em propaganda? Tá na Ou seja, porta dispara na porta da casa, tá dentro de casa, né? E tem outra situação, né? Se a pessoa tem o vício no álcool, ela tem a bebida na casa, ela vai beber aquilo lá. Às vezes ela não vai sair por preguiça mesmo, às vezes acaba não saindo. Pode ser por tá horário, frio, né? horário, não sei onde eu vou encontrar. Tá fechado, onde vai encontrar, então acaba... Tem um limite, na verdade, vai beber aquilo que tem em casa, ou vai usar a quantidade de droga que tem ali, né, que tá acessível. Exatamente. Agora o celular tá na mão o tempo inteiro. Então, por isso que eu acho que tá tão desregulado, assim, sem controle, na verdade, né? Muito fácil, O tempo inteiro, não tem um limite, qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite. Mas aí às vezes eu também me pergunto, né, Fábio, por que as pessoas estão buscando o jogo, né? Sempre teve bingo na vida da gente, sempre teve jogo do bicho, ninguém ficava viciado em jogo do bicho. Lotérica Sim. Sempre teve, mas você vai na lotérica, você faz uma mega sena e você espera uma semana, uma fezinha. Mas você vê o quanto esse jogo ele é preparado
para justamente te trazer a necessidade de você ter esse like imediato. Eu preciso de um like, preciso de um like, preciso de um Até like. tem uma comparação que falam que o like ali das redes sociais, ele partiu da maquininha de caça-níquel, né? Quando você puxava o caça-níquel, Exatamente. e aí você tinha aquele prazer instantâneo ali, né? Que a pessoa ficava esperando para ver a combinação. E o like ali nas redes sociais, ele tem uma alusão, tem uma A gente usa a referência palavra nesse sentido aí. recompensa, né? A gente usa a palavra recompensa. Então a pessoa sabe quando vai vir um like, vai vir uma recompensa. Sim. Só que o jogo, ele de certa forma, ele vai te dando recompensas antes de você esperar o resultado. Você começa a criar aquela expectativa. E aquilo ali é prazeroso. E aquela dopamina vai aumentando, vai aumentando. Só que chega uma hora que você acaba tendo um ritmo de tolerância. Eu preciso de mais dopamina para ter aquele efeito que eu tinha no início. Então a pessoa começa a jogar mais. Ah, com R$1.000 eu tive aquela... Não, com 1.000 não tenho. Eu tenho que jogar 10 mil. E é aí que eles vão nesse ciclo. Né? Aí entra no caso que, na verdade, a pessoa ela é mais viciada em dopamina do que o próprio jogo. Porque Isso o jogo aí, é o isso aí. resultado. O jogo, a dopamina é o resultado do jogo. Ele cria uma maneira de você ficar viciado na dopamina. É que ela tá sim, sentindo sim. um prazer o tempo inteiro, né? Mesmo às vezes sabendo que vai perder, que não vai ter um lucro, ela Ela tá não ali consegue- sentindo o prazer, ela não E ela consegue sair daquele porque jogo. ela tem essa recompensa e esse risco para ela também é uma recompensa. Eu acho que agora vai. Porque eles falam muito Na isso. próxima. Mas acabou meu dinheiro. Não, mas agora eu sei que vai dar certo. Então eu vou sacar de uma outra conta e agora vai. E perde aquele. Então eu vou pegar a reserva lá da minha avó. Nossa. E agora vai. E é o algoritmo, né? O algoritmo ele vai te E fazendo... o jogo é feito pra isso, né? Eles estimulam. Eu não sei, eu nunca joguei, né? Nunca vi nem alguém jogando perto de mim. Eu Quer uma prefiro sugestão? ficar longe. Não jogue, não Mas chega. eu acho nunca assim joguei que também. talvez o prazer de ver, deu, sei lá, o que é o jogo do tigrinho, o que vem nas... Eu acho que é uma combinação também. É, igual combinação. caça-níquel, eu não sei. eu nunca Deu entrei 3, também, deu 2 ali, faltou 1. Ou o próximo vai Aham. dar os 3 e eu vou ganhar um prêmio. Ou tem aquela falsa sensação, né? Você ganha R$50 agora, Isso que eu ia mas falar. você vai perder eles depois. preparam, acho que dessa forma. Eles te dão aquela recompensa que você tem um êxtase. Eu ganhei R$50, joguei 10, ganhei 50. Então quer dizer que se eu jogar 500, eu vou ganhar 5.000. E aí que começa o ciclo de... Acho que o princípio é quase o mesmo, né? A própria, aquelas maquininhas de caçar bichinho, também é mais ou menos assim, né? Você coloca ali alguns reais, aí você isso ganha aí. um. Aí você fala, então já que eu ganhei agora, então eu vou colocar mais dinheiro que eu vou ganhar de volta. E aí você fala, não, paguei só R$2 no bichinho, mas você colocou R$100 antes. Por isso que os pais precisam monitorar o comportamento e o que os filhos estão fazendo, viu, Fábio? Isso é muito importante. Eu queria perguntar para quem está em casa agora. Se um filho adolescente chegasse agora, 10h30 da noite, para os pais na sala e falar assim, 14 anos, eu vou dar uma volta no quarteirão aí. Você acha que os pais autorizariam? Acho que não. Habitualmente você não autorizaria. Você fala assim, não, você não vai sair na rua. Não, Aí tarde o que já. ele faz, Fábio? Ele vai para esse bairro aqui, lá no quarto dele. Esse bairro aqui, você não tem nem noção com quem ele anda. Esse bairro aqui, você não tem noção do que ele joga. Esse bairro aqui, você não sabe o que ele faz. Então tem muitos pais assim, meu filho está muito bem dentro do quarto, mas Ixi. fazendo o quê? Tá dentro de casa, tá seguro. Está seguro. E isso daqui Uma hoje é mais falsa ilusão. perigoso. Então por isso que os pais precisam dar limite. O que é o limite? Será que um filho precisa estar com um celular e com um computador, um adolescente de 14 anos, depois das 10h30 da noite? Não precisa. Isso é limite. Tira o computador, tira o celular e leva para o quarto. Mas final de semana? Final de semana flexibiliza. Até meia-noite pode, mas você não tem aula. O que eu vejo hoje? Os jovens estão tendo queda de rendimento escolar. Por quê? Porque o sono é maestro do humor. Os jovens não dormem. Eles têm esse excesso de estímulos no cérebro, não conseguem diminuir esse estímulo e no outro dia eles estão tendo uma queda de rendimento escolar. Então isso é um exemplo de limite que os pais devem dar. O sono é maestro do humor. É o maestro do humor. O sono é tudo. O sono é tudo. Né? O sono atua no metabolismo, o sono atua, né? Ele vai estabilizar a dopamina. Então pessoas que dormem bem, se alimentam bem, têm uma dopamina satisfatória. Né? As pessoas que buscam no jogo, elas vão buscando essa dopamina, acabam não dormindo, acabam não se alimentando. Quantos jovens, né, Fábio, os pais não deixam... Então isso é interessante que diz o seguinte para os pais que estão nos assistindo. Uma refeição em família reduz 30% o risco de depressão. Uma refeição em família. Então os pais têm dificuldade de tomar café da manhã porque os filhos dormindo mal, já acordam em cima do horário para ir para a escola. Na hora do almoço está tudo muito difícil, cada um faz o seu trabalho, na janta não se encontram. Ou na frente da TV. Ou cada um em um espaço da casa e cada um com o seu celular. Então, por isso que os pais precisam entender de ter esse monitoramento. Mas o meu filho não deixa. A criança não faz o que quer, faz o que pode. Exatamente. Não pode usar, não vai usar. E eu vejo essa dificuldade dos pais de entenderem o posicionamento deles. Né? A minha professora de psiquiatria infantil, a doutora Séries, uma senhora brilhante, e nós éramos 5 residentes lá em Pelotas, ela dizia assim, meus filhos, vocês fazem prova para entrar no vestibular.
Vocês fazem prova para tirar a carteira de motorista. Deveria ter prova para ser pai ou mãe. Na simplicidade dela, estava corretíssima, porque ela dizia o seguinte, que filho, ela falava com a mulher, né? Filho nós carregamos 9 meses na barriga, 2 anos no colo, mas o resto da vida nas costas. É uma responsabilidade permanente. E é. Oi, então, marcou isso na sua vida, hein? Sim, porque é o planejamento. Aí tudo bem, aconteceu uma fatalidade. Ah, não era o que eu queria, tudo bem, aconteceu. Mas eu tenho que entender que filho é uma responsabilidade. Eu não posso delegar para a escola a função que é do pai e da mãe. Eu não posso delegar para a comunidade posicionamentos que eu tenho que ter. Sim. Então, por isso que os pais vão se posicionar e tem que monitorar os filhos. Eu sou um pouco mais firme com os pacientes que eu atendo por conta disso. Ajudando os pais de que eles têm que dar limite. Eles são um exemplo. E os filhos querem limite. Eles querem. E precisam também. Precisam. É a responsabilidade dos pais. E eles querem. Por quê? E quando eles mostram esse estudo que uma refeição em família diminui a depressão, é por quê? Porque daí a criança tem um sentimento de pertencimento. Claro, eu pertenço à minha família. E aí? O que você vai fazer esse final de semana? Como é que tá lá? Estudou para a prova? Ó, vai ter o futebol, sabe? Vamos junto no futebol. Né? Então a gente fala que não é a quantidade do tempo que importa, mas é a qualidade do tempo. Né? E os pais têm que estar monitorando o comportamento dos filhos. Agora a gente falou então dessa questão da dopamina, né? Em outras situações, mas existe uma forma então de diminuir essa dopamina, acabar com o vício ou a dopamina diminuir? Não é ruim. A dopamina não é ruim. Né? Só que eu tenho que entender que eu tenho dopamina saudável. Hoje se fala tal da dieta dopaminérgica, reset de dopamina, né? O que é esse reset de dopamina? Eu tirar a dopamina ruim e colocar uma dopamina boa. Né? Como você falou do esporte, né? Eu adoro quando tem um torneio vem uma dopamina, porque a dopamina é o precursor da adrenalina. Então, para eu ter adrenalina, eu tenho que ter dopamina. Então, quando eu vou para uma luta, eu começo a sentir a minha dopamina e daqui a pouco entra a adrenalina com sintoma físico. Mas ela entra de uma maneira mais compassada, é menos quantidade? Depende do contexto. Se eu estou numa final de campeonato, dopamina, adrenalina lá em cima. E essa é uma coisa boa, essa é uma droga extremamente prazerosa. É uma droga que eu tô lá por isso. Ganhei, serotonina, me sinto bem. E vai vir a dopamina também. Então, se as pessoas entenderem que o esporte é um grande canalizador para a dopamina, é uma forma saudável. Alimentação. Eu sei, nós sabemos hoje que alimentos mais saudáveis também são precursores de dopamina. Então, o arroz com feijão, ele vai produzir algumas enzimas, entre elas a tirosina, que é um precursor lá da adrenalina e da dopamina. Então, eu tenho formas saudáveis, mas o que acontece? Zona de conforto. É mais fácil eu ficar passando o dedo do que eu ir lá fazer 1 hora de atividade física, jogar um tênis, eu ir para o futebol, eu fazer uma caminhada. Então, as pessoas estão mais acomodadas nesse sentido, né? Da busca imediata, é a geração fast food. Né? E com certeza deve ter alguém vendendo um curso sobre isso, né? Sobre... como que o doutor falou sobre a questão da dopamina lá? Detox de dopamina? Tem detox de dopamina, reset de dopamina, dietas dopaminérgicas. Tem. Não precisa nada disso. Não precisa nada disso. Né? Durma se bem, situar na realidade faça mesmo. Atividade física e se alimente bem. Um exemplo prático, Fábio. 90% da serotonina, que é o hormônio da felicidade que dá um bem-estar, é produzido no intestino, não é no cérebro. Primeiro ponto. Você foi lá no profissional da área de saúde e pediu dosagem de serotonina. Para nós não serve para nada quando é do sangue. Dosagem de serotonina do sangue é para ver se tem tumor intestinal. Se eu quero dosar serotonina do cérebro, é líquor. É como faz aquele exame para ver se tem meningite ou não. Tira da espinha. Ali que eu vou... Então, não serve para nada para nós. Porque os pacientes chegam lá, doutor, a minha serotonina está normal, está baixa, mas primeiro a gente não medica papel. Isso aí não serve para nada. Agora, se você tem uma alimentação saudável, você vai melhorar a tua serotonina. Por que na dieta mediterrânea é comprovado que as pessoas lá usam menos antidepressivo? Porque tem mais serotonina. Por que nos Estados Unidos o uso de antidepressivo é absurdo? Ultraprocessados. Eu tenho uma flora intestinal alterada, eu tenho um baixo aporte de serotonina, eu tenho que compensar nos estressores com medicação. Então, se eu cuido da minha serotonina, eu vou cuidar da minha dopamina. Estou com uma alimentação boa. Se eu cuido do sono, eu melhoro minha serotonina e melhoro minha dopamina. E se eu faço atividade física, eu tenho picos, explosões de dopamina e serotonina. Qual o custo disso? Nossa, zero. A gente já falou semana passada sobre isso, eu acho, sobre o tripé, né? Esse tripé aí que é a alimentação, atividade física, atividade e sono. Esses 3 aí... Isso aí, é o segredo. Esse é o segredo. Então, se tivesse um livro para vender sobre isso, ele só tinha só na capa. Tem que começar a vender isso, né? Porque, querendo ou não, faz bem para todas as áreas da saúde. Tawane, eu posso falar para quem está nos assistindo agora. Medicação não resolve. Medicação não resolve. Agora, se eu cuido do sono, se eu cuido da alimentação, se eu faço atividade física, se eu tomo a medicação e se eu faço psicoterapia,
Isso aqui é o que vai resolver. Aí, essa aí Entendeu? é a Então, combinação perfeita do sucesso. É o sucesso. A medicação é uma ferramenta que contribui num processo de mudança de hábito de vida. Cada vez eu vejo que está mais difícil para as pessoas mudarem hábitos de vida. E cada vez estão tomando mais remédio. É um para dormir, um para acordar, um para rir, um para chorar. E buscando um diagnóstico. Doutor, preciso ter um diagnóstico. O que eu tenho? Eu tenho depressão porque perdi, o meu time de futebol perdeu na sexta, eu tô com depressão na segunda. Não entendem o que é tristeza, não entendem o processo de luto, não entendem o processo de superações. Né? Todo mundo hoje quer tomar remédio. Mas será que precisa de remédio? Só que é mais cômodo, né? É uma pílula. Então, o segredo ali, a minha cura tá aqui. Porque tá fácil, tá embalado, é só tomar com água. Então, essa porque sensação... é um pensamento mágico, né? As pessoas têm um pensamento de facilidade, mágico, né? Agora, não existe isso. Não existe. Agora, eu ir lá, ter que fazer um processo de aprendizado, fazer atividade física toda semana, eu cuidar do meu sono, eu ter hábitos saudáveis. Mas veja, e aquele chocolate que eu gosto? A vida é assim, são escolhas. Pode comer bastante chocolate agora, você pode fazer um pré-diabetes. E aí, você vai querer tomar insulina lá na frente? Você poderia comer bem menos chocolate agora, ou uns 70%, enfim, alguma coisa mais saudável ou menos prejudicial, e lá na frente não tem risco de fazer um diabetes. Então, a gente vê que é uma sociedade que adoece por hábitos de vida. Sim, né? Depois da pandemia, foi assustador a crescente busca pela psiquiatria. Mas por quê? Justamente por isso, as pessoas se acomodaram. As pessoas começaram a ficar em casa com o abuso do álcool. As pessoas começaram a entender a dinâmica de relacionamento. E aí começaram a adoecer. E aí também entra o caso que a pessoa trancada em casa, ela se conhece também, né? Não, ela começou a conviver e consigo mesmo. E não conviveu com as pessoas que estavam dentro de casa. Porque nesse período que a gente ficou em casa, a maior parte ficou no celular, né? O trabalho era no celular, as aulas eram no celular. A vida foi isso. Nossa, tudo era baseado na internet, né? Eu acho que até por isso, eu acredito, voltando aos jogos lá, vício dos jogos, já tinha, né? Porque os jogos já eram legalizados, sempre foram. Mas eu acho que o Tigrinho, esses outros jogos, e esse vício, ele aumentou mais depois da pandemia, eu acredito. Eu não sei se eram legalizados também antes. Eles não eram regulamentados, né? Eu acho que nem que sim, nem que não. Assim, agora está tendo uma discussão que eles estão tentando... Alguns são regulamentados, mas assim, ainda está porque eles viram prejuízo, eles têm percebido Mas vamos pensar que as apostas sempre foram liberadas. Apostas, sim. Cassino, sim. Eu acho que os jogos agora... Tigrinho, eu acho que esses jogos de apostas de azar agora, por que ele cresceu mais? Porque a pessoa se ilude com tem a falsa ilusão que vai ganhar muito dinheiro fácil. Um dinheiro muito fácil e muito rápido, né? E eu queria até abordar isso e queria saber como que está sendo hoje, porque eu acredito que muitas pessoas entraram em depressão por causa do vício, porque muita gente perdeu muito dinheiro, perdeu imóveis, e não só agora os adolescentes, mas os adultos, né? Quando você fala, Tauane, da questão do cassino, né, dos jogos, a Associação Brasileira de Psiquiatria sempre se posicionou claramente contra. Porque quando começaram aqueles bingos, ali já se percebeu que seria um facilitador para pessoas com o risco de se tornarem dependentes do bingo. Então, se abrisse um cassino, seria muito pior. Então, quando veio essa liberação agora, já se sabe que é devastador para as famílias. E realmente, e aí tem muitas pessoas cometendo suicídio. Sim. A gente pega uma pessoa de 50 anos que demorou 30 anos para pagar uma casa. Sim, em um ano ela perde o imóvel, perde a casa, perde um relacionamento, né? Perde tudo por causa de um jogo. E o que eu mais me assustei é que eu achei que isso acontecia, mas tipo assim, lá em São Paulo deve acontecer. Mas eu vi aqui em Guarapuava, o paciente chegava e falava assim, eu perdi a minha casa. Né? Que a gente tem aquela leitura, mas isso acontece com os outros. Mas os outros dos outros podemos ser nós. Eu não acreditava assim também em alguém falar que perdeu um valor muito grande, mas eu tenho uma amiga que perdeu mais de 100 mil reais. Caramba. Então, assim, é só quando a gente vê a realidade do nosso lado que a gente... É real, acontece mesmo, o povo tá perdendo muito dinheiro nisso e tá adoecendo. E aí o problema é como a dependência, é a dependência, né? O alcoolismo, a pessoa que tem a doença, alcoolismo adoece, mas a família também adoece muito, por tudo que acontece no momento do uso do álcool, os prejuízos que ele traz. Na dependência dos jogos online é a mesma coisa, a família também adoece, e também impacta a família, porque a família chega e fala assim, mas eu não tinha percebido, eu não imaginava. Porque a pessoa vai tentando cobrir o prejuízo de uma outra maneira. E vai escondendo, Pega um empréstimo, pega um agiota. Exatamente, é muito comum. Na hora que a coisa vem à tona, a família se assusta muito por isso. O que é importante compartilhar com as pessoas que têm tratamento. Né? A gente trata uma dependência. É o mesmo processo de tratamento de dependência. A diferença é que daí tem que ter alguns limitadores maiores para não ter acesso à recaída. Porque a recaída fica mais fácil com as ferramentas digitais. Então, mas o tratamento existe. Então, por mais que a pessoa se desespere e busque ajuda.
busque ajuda. Sim. Quanto mais cedo, qualquer doença, quanto mais cedo você busca ajuda, melhor é o prognóstico, menor é o tempo de tratamento e bem melhor é o resultado. Isso vai dar pano pra manga ainda, né? Porque ainda está acontecendo muitas coisas, está tendo essa discussão sobre regulamentação, só que é um mercado que tem muita grana para fazer lobby, então tem muita questão política envolvida também, então, obviamente... Mas né, mesmo os políticos estão se dando por conta agora, que esse é um prejuízo, porque a pessoa deixa de ser produtiva. Uma família, quando tem um adoecimento, a família não consegue produzir. Você imagina, você é um gerente, tá lá com a esposa, viciada em tigrinho e perdeu muito dinheiro. Como é que você vai produzir lá na tua empresa? Não tem como. A pessoa não vai. E até o próprio governo teve uma época aí que teve uma situação, acho que o próprio Bolsa Família ou algo assim, estava indo direto para os jogos online, né? Aí teve esse bloqueio, não foi, que né? entra na tua leitura, então, a pessoa quer um ganho rápido. Ela tem esse pensamento mágico de que ela vai jogar e que ela vai ganhar muito dinheiro. Ela deve ganhar nas primeiras e depois ela perde. Principalmente, eu acho, a questão de Bolsa Família, eu acho que eles bloquearam, né? Estavam tentando travar, alguma coisa assim. Mas já é uma pessoa que tem uma renda, né? Já não tem uma renda. Então, já talvez, não sei, a pessoa pensar, eu já tenho pouco, se eu perder um pouquinho, não vai fazer falta. Vai fazer falta. E se eu ganhar, eu posso ganhar bastante. E talvez uma pessoa com mais estudo, né? Pense um pouquinho melhor. Ou não também, né? Mas eu acho que não, porque o jogo é feito para a pessoa não pensar. Ele é arquitetado, ele é orquestrado de uma forma que a pessoa não consegue ter esse discernimento. Né? Eu vou lá, é igual a pessoa que é viciada em cassino. A pessoa vai lá e fala, não, vou comprar 10 fichas. Daqui a pouco ela compra mais 10. Ela não consegue controlar isso. Porque provavelmente ela tem um mecanismo de recompensa e tem uma alteração do cérebro dela que precise dessa dopamina imediata. E que não consiga entender que ela pode ter dopamina de outras formas muito mais saudáveis. Bastidores, temos perguntas? A gente está falando aqui de quando o dano já foi causado, né? Então, a pessoa que perdeu muito dinheiro, a pessoa que já virou, já está dependente do álcool, ou já está dependendo da droga, a minha pergunta é, nas situações onde a pessoa está apostando lá, mas ainda não virou um vício, esporadicamente ela aposta, esporadicamente ela usa droga, esporadicamente ela bebe. Como abordar, como a rede de apoio deve abordar essa pessoa, porque dificilmente ele reconhece que ele está viciado em alguma coisa, ou que ele está dependente da droga, ou que ele está dependente de alguma coisa, e aí você fala para ele, a gente precisa procurar ajuda, e ele não reconhece, então ele não vai. Como a rede de apoio deve agir nessas situações para convencê-lo ou para conduzir essa pessoa a conseguir um tratamento? Porque eu acho que o desafio está aí, da pessoa reconhecer, né, e a gente conseguir levar essa pessoa até um psiquiatra ou até um psicólogo, enfim. Né? Será que, só confirmando se o áudio, será que pegou a pergunta? O que eu acho que é importante, né, Fábio? Primeiro, eu acho que aí entra a informação, né? A família tentar, para você ter como que funcionava o critério de dependência, tá? Acho que 18 anos atrás. Você fazia o uso da substância, você tinha que fazer um abuso da substância que se tornava uma dependência. Há 18 anos eles mudaram o critério. Eles mostraram o seguinte, se você faz um uso da substância frequentemente, mas eventualmente de forma que você deixe de fazer outras atividades, isso já é abuso, isso é abuso da dependência. Então, mostrar para essa pessoa, você tem um controle, olha como está ficando mais frequente. Ou então, o que funciona muito bem, buscar sites confiáveis. Não aquele site, amigos que dizem que o jogo não faz mal, mas sites confiáveis, levando material para essa pessoa, compartilhando informação de confiança, de credibilidade. Aí a pessoa começa a pensar. É a mesma coisa que quando eu tenho o caso do paciente que é dependente do álcool, e ele chega assim, tô tomando cerveja sem álcool. Eu digo, tudo bem, você vai recair, uma opção tua. Não, eu tenho controle. Você não tem um controle. Você vai no churrasco, você vai levar uma caixinha de cerveja sem álcool. Você vai no banheiro. Na hora que você for no banheiro, ninguém vai saber se a tua cerveja é com álcool ou sem álcool. Vão colocar com álcool no teu copo. E o teu cérebro, ele é atemporal. O nosso cérebro, Fábio, ele não sabe o que é dia nem o que é noite. E ele também não sabe que eu tô há 2 meses, há 2 anos, há 10 anos. Por isso que as pessoas recaem depois de 10 anos. Porque quando ela tem contato com a substância que causa dependência, rapidamente o cérebro fala, eu quero sem moderação, imediato. Por isso que é aquela história tinha uma situação de um paciente, 12 anos sem usar álcool, e eu não trabalho não trabalho quase nada com dependência. Tenho trabalho agora com jogos por causa dos quadros depressivos. O paciente ficou 12 anos sem uso, ele tinha uma depressão também, e ele teve um êxito no negócio dele em São Paulo, ele foi comemorar em São Paulo. Chegou lá, ele estava no hotel e deu vontade dele comer chocolate. Na hora que ele comeu o chocolate, era chocolate com licor. Ali ele recaiu. Nossa, por causa do licor do chocolate. 12 anos sem usar o álcool. Mas ele voltou a consumir álcool, né? Daí ele começou a beber o que tinha lá. O cérebro dele na hora acordou, falou assim, eu quero isso.
Então, por isso que essa é a brincadeira que as pessoas acreditam, que o cérebro, que eles conseguem ter o controle sobre o cérebro. E essa sensação dessa recaída deve ser uma sensação muito ruim, né? Deve ser não, eu já passei por recaídas assim, não vou comer chocolate, ou não vou tomar álcool, aí você acaba tendo, só o final de semana, aí você pensa, pô, joguei fora um mês, eu já fiquei 2 anos sem consumir álcool, agora estou numa crescente assim de muito período sem tomar álcool, esporadicamente eu acabo tomando, mas assim, dá uma certa sensação de uma recaída assim, uma sensação ruim assim, pô, perdi uma progressão, né, sabe? Então, é porque você consegue ter esse discernimento de entender, falar assim, ó, eu tô conquistando tantas coisas sem a bebida, e com a bebida me traz uma lembrança de um momento ruim. Sim. Eu sempre dou um exemplo, né, Tawane, que todos nós temos um lobo e um cordeiro dentro da gente, certo? Quem que você tem que cuidar, do lobo ou do cordeiro? Do lobo? Não? Dos dois. Sempre é isso. Porque um vai entrar em conflito Se com o eu outro. cuidar do lobo, o cordeiro vai se sentir abandonado. E o que o cordeiro pode fazer, eu não sei. Se eu cuido só do cordeiro, o lobo pode se sentir abandonado. Então eu tenho que entender que no momento da recaída, eu tenho a coisa boa e a coisa ruim. Eu preciso caminhar de uma forma em que às vezes é melhor não usar, porque eu sei que quando eu uso, o prejuízo acaba sendo muito maior. Então, e na hora muito você tem a isso pros sensação de pacientes. prazer de novo, né? Claro, mas quem eu estou alimentando? O lobo. E o vício, né, ele é praticamente assim, imediato, né? Vamos pensar, o doutor falou a respeito lá dessa questão intestinal, por exemplo. Eu acredito que ele tem muitos receptores, então se come um alimento, por exemplo, que é prazeroso, automaticamente você recebe aquela descarga, né? Aquele jantar que você diz, você comeu com os olhos, um prato bem elaborado, uma comida bem apresentada, você vai se levando. Aquilo tudo é prazeroso, só que as pessoas não conseguem entender que esse prazer ele vem aos poucos, mas ele vem acompanhado da serotonina. É muito mais prazeroso, mas às vezes é mais fácil de eu ir lá jogar e ter aquele like lá imediato da dopamina. Só que ele não é saudável. Então esse é o ponto, as pessoas entenderem que dopamina não é ruim. Ela se torna ruim quando eu não sei como buscar essa dopamina de uma forma mais saudável. Sim. Até em paralelo com toda essa situação que aconteceu agora, a gente estava falando sobre jogos online, né? Aconteceu meio que em paralelo também uma situação aí sobre os bebês reborn. Então, é um assunto também que chamou muita atenção, né, agora há pouco tempo. E eu queria falar um pouquinho também a respeito disso, porque assim, o bebê reborn, né, depois, claro, um especialista vai falar, que o Dr. Clay vai explicar melhor pra gente, mas assim, a minha visão é que está suprindo alguma necessidade que a pessoa não tem no dia a dia, né? Ou pode ser uma perda, muitas vezes, ou a questão, ou não pode ter filho, ou teve filho e acabou perdendo. É mais ou menos por aí, esse caminho? Aí a pessoa, ela... Sabe tudo, Fábio? Né? Ele traz a pergunta e a resposta, né? Se apertar, ele sai. Não, que isso. Não, agora a gente vai saber. Lá. Então, o bebê reborn, assim, uma dúvida comum das pessoas. Até onde é normal e se torna um sofrimento psicopatológico, tá? Isso vem da Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres começavam a cuidar das bonecas e tentavam fazer bonecas mais bonitas, assim, recuperavam as bonecas para que as pessoas pudessem ter um mínimo de sofrimento naquele momento. As crianças pudessem ver o mundo um pouco diferente. E em 1990 começa uma artista brasileira, até Joyce Machado, ela que traz essa realidade maior com as crianças, né? Traz um bebê muito mais real. E é utilizado como uma ferramenta de transição. Então, como você bem percebeu, bem descreveu, né, Fábio? Se eu tenho uma mulher que passou por um aborto e ela se apegou naquilo, eu consigo, através de uma leitura psicanalítica, fazer ela revivenciar esses sintomas dela. Então eu consigo ajudar ela a superar esse luto, essa perda, para que ela possa se preparar para realmente depois o processo de gravidez, né? Alguns quadros de Alzheimer se utiliza muito então como um objeto para resgatar momentos em que a pessoa se identificou com aquela fase da vida. A então, própria ciência pode indicar isso também de uma maneira... É uma técnica que eles utilizam. Então é um objeto de transição. Quando a pessoa começa, um exemplo, eu tenho bebê reborn, né? E faz eu lembrar de algumas coisas da infância. Mas eu vou trabalhar, eu tenho uma vida de relações. Normal o bebê reborn, não é uma coisa ruim, é uma coleção, né? Nós não tínhamos coleção de carrinho? Pode ter coleção de bonecas, pode ter coleção de bonecas reborn. Dentro de uma normalidade. Agora, quando eu começo a acreditar que esse processo aí precisa de uma atenção, eu deixo de estar interagindo com pessoas para levar essa boneca até para um atendimento médico... isso não é saudável. E um professor, uma leitura minha, nós aprendemos que a loucura é igual a uma fogueira. A fogueira só se mantém se alguém pôr lenha. Se ninguém põe lenha na fogueira, ela se apaga. A loucura também se apaga. Agora, se eu fico lá alimentando isso daí, eu estou, de certa forma,
ajudando a que essa pessoa entre num processo de, não de sofrimento psíquico, mas de alteração de realidade. Então, acho que tem que ter um posicionamento da família também. Fala assim, não, tudo bem, você quer ter uma coleção de boneca, é bem legal, todo mundo gosta, acha bonito as bonecas. Agora, você querer levar essa boneca para passear e dizer que vai levar a boneca para consultar, tem uma coisa que está errada. Vamos num psiquiatra e vamos ver o que ele vai nos dizer. Se ele disser que isso é normal, nós vamos te apoiar. Agora, se ele disser que não está normal, você vai precisar entender que isso não faz bem para você. Isso... Eu ia perguntar, porque assim, ó, teve uma crescente agora, né? Que tá no auge falando muito, mas tinha antes. Vocês tinham um paciente que procurava por causa disso? Eu nunca trabalhei com a linha psicanalítica. Boneca? Eu nunca trabalhei. Isso é que a gente estuda, tá? Mas sim, é uma ferramenta que se utiliza já há muito tempo, né? De elaboração de luto, de processo de perdas. E eu acho que ela tem sim as suas indicações. Porque quando a pessoa consegue pegar esse bebê, né, e poder falar da sua perda, da sua dor, o falar é terapêutico. Por isso que a terapia funciona. A pessoa vai falar, ela vai vir trazer para o insight, que a gente diz. Então, o que estava no inconsciente dela, ela traz para o consciente, curou. E ela consegue ir por um outro processo da vida. Agora, essa pessoa, se ela, vamos dizer assim, ela acredita de fato que aquilo poderia ser um bebê, ela poderia ser diagnosticada com qual patologia? Nós traremos para um transtorno delirante. Né? É um delírio, é um transtorno delirante. Então, nesses casos, intervenção medicamentosa, tentar entender se não tem alguma outra patologia associada, se não tem um histórico familiar de alguma outra doença mental, né? Porque foge da realidade. Eu não posso alimentar essa realidade, né? Isso a gente aprende na nossa formação. Um paciente em surto, eu jamais alimento o surto dele. Veja, doutor, porque eu tô aqui porque eu sou a pessoa mais rica do mundo. Eu digo, é verdade? O que nós vamos fazer com tanto dinheiro? Não. Né? Você é a pessoa mais rica do mundo? Tudo bem, mas vamos tentar entender que isso pode ser necessário um tratamento. Né? Porque pessoas ricas também precisam de ajuda. Então, será que isso... Até onde você se lembra dessa tua riqueza? Então, eu vou ajudando o paciente a ele entender sem afrontar, que eu também não posso duvidar. Duvido que você é a pessoa mais rica do mundo. E muito menos alimentar esse processo dele. Não, eu tenho que ajudar ele a entender que tem alguma coisa que está disfuncional. Senão, eu estou alimentando. Isso tem um pouco também... em relação ao tratamento do Alzheimer também, né? Quando a pessoa se esquece, até eu estava vendo outro dia, isso aí. A pessoa não instigar ali, mas essa aqui não é tal pessoa, a senhora lembra de tal coisa, tentar fazer a pessoa lembrar de uma coisa que ela é incapacitada de lembrar por causa da doença, né? As pessoas têm uma dificuldade no processo do Alzheimer, tá? Justamente por isso, né? O que eles falam que ajuda muito num processo de Alzheimer? Sempre quando a pessoa começar nos graus, nos níveis de Alzheimer, sempre deixar um relógio próximo, fotos da família. Porque ninguém fica o tempo todo em quadro de confusão. Tem momentos de lucidez. Então eu consigo trazer ela para a realidade. Trago ela para a realidade quando ela consegue ver o horário, quando ela consegue ver uma foto, e depois ela vai ter momentos de confusão plena. Né? E tem que fazer um tratamento, tem que usar uma medicação. O que sabe-se hoje, né? Que mais importante que tratar é prevenir. Então, quando a pessoa começa a ter os lapsos de memória, já está num quadro mais avançado. O processo diagnóstico acaba sendo mais acelerado. Então, eu tenho que evitar esse processo. Mas tem pessoas que realmente têm uma perda de memória inerente à idade. É um processo. Mas tem pessoas que se intensifica. Quando que se intensifica? Quando eu começo a não lembrar de fatos recentes e começo a descrever fatos antigos como sendo atuais. Ou seja, eu jantei há meia hora atrás, pergunto para a pessoa, o que você jantou? Não lembro, mas eu me lembro que há 20 anos atrás, no dia do meu aniversário, estava o fulano, beltrano, ciclano, a ciclana estava com tal roupa, foi feita tal comida. Ela traz com uma clareza os fatos passados e esquece os fatos recentes. Eu fico impressionado com isso. Eu tenho na minha família, minha vozinha está com 98 anos, e ela lembra, assim, de fatos, né? Quando ela era criança, o que me impressionou outro dia é que ela lembrou o nome do cachorro de uma vizinha. Falei, vó, mas como que a senhora lembra dessas coisas tão antigas, assim? Como se fossem vívidas. Ela descreve, assim, com riqueza de detalhes, né? E hoje ela está com um quadro também parecido, assim, leve, mas já percebe-se que ela tem um pouquinho. Minha avó teve um quadro de Alzheimer bem grave, assim, ela finalizou no grau 13, um grau bem difícil do Alzheimer. E uma das coisas que foi muito gratificante no processo dela, quando eu sentava com ela e pedia para ela contar a história da vida dela. Perfeito. Falava, vó, como é que foi quando a senhora veio de Minas? Ela contava, porque daí eu vim com a minha família de Minas, viemos num carro de boi, e tava tantas pessoas em cima. Assim, então tem esse lado também de poder entender a história. Então para mim foi muito interessante compartilhar desse momento com ela, em que eu entendi toda a história de vida dela, toda a história da família. Então foi bem interessante. E é importante as pessoas entenderem que muitas vezes quando o paciente no quadro de Alzheimer, ele está distratando aquela pessoa, não é com você.
De repente a tua avó fala, por que eu não quero essa comida? Da Fábio pensa, puxa, eu comprei bolacha, mas eu não quero bolacha. Não é com o Fábio. Qualquer pessoa que chegasse naquele momento e entregar uma bolacha, ela não se lembra de quem é essa pessoa. Né? Então, por conta da doença mesmo. Doença. E usar medicações, os medicamentos hoje, eles têm sim uma certa evidência, mas tem o mais importante fazer prevenção. Né? Então hoje sabe-se que tem algumas estratégias de prevenção extremamente seguras e se usa hoje muito na Europa. Aqui no Brasil se usa muito o carbonato de lítio, que a gente usa como estabilizador do humor. Sabe-se hoje que baixas doses de lítio, eles atuam no processo de regeneração dos neurônios. Então, o que é o Alzheimer? É uma deterioração dos neurônios que eles não regeneram. Por isso que no jiu-jitsu a gente acaba tendo regeneração de neurônio. Não tem o Alzheimer. Assim, pelo menos até hoje não tem estudo mostrando nenhum caso. Então, se eu tenho estratégias, podem até ser químicas, em que eu consigo estar regenerando neurônios, eu consigo reduzir o risco de Alzheimer. E hoje se usa o oronato de lítio, que eles usam muito na Europa. Então, já que o doutor falou agora a respeito do medicamento, a gente podia tentar explorar um pouquinho essa área aí. O que poderia ser um agente de blindagem do cérebro aí? Hábito de vida. Mas assim... Hábito de vida. Não seria um medicamento natural ou alguma vitamina, alguma coisa nesse sentido? Assim, eles poderia trazem ter algumas suplementações aí, né? Com algumas coisas com ginkgo biloba, com ginseng. Mas o que a gente precisa entender é que o nosso cérebro é um computador. Quanto mais eu coloco informações no computador, né, menos é a chance mais rico esse computador vai ficando. O que eles trazem como prevenção de Alzheimer? Eu sou muito bom em inglês, então vou fazer uma nova língua estrangeira, então vou aprender alemão. Um instrumento musical, ou seja, eu começo a ativar áreas do cérebro que estão, de certa forma, acomodadas. Eles trazem um exemplo, tomar banho no escuro. Você fala, cara, tomar banho no escuro? Vai tomar banho no escuro pra gente ver o quanto o cérebro tem que ativar o cérebro, então eu disparo... Desafios mentais, Desafios mentais, acho que seria isso. Né? Andar de costas. Começa a andar um pouco de costas. Então, isso eles trazem como ferramentas que podem contribuir para estimular o cérebro, no processo do cérebro não se acomodar e diminuir o risco de Alzheimer. É bem interessante isso, que eu vi uma listagem de alguns desses desafios mentais. Eu lembrei que o senhor falou agora de tomar banho, né, no escuro, escrever com a outra mão, né? Escrever com a outra mão, isso aí, eles falam também muito como escrever com a outra mão. Ativa, né, áreas que você não está acostumado no dia a dia, né? Isso aí. Outra que eu lembro também é fazer o caminho que você faz o trajeto, por exemplo, do trabalho para casa, mudar o trajeto. Só tem que tomar cuidado para não sofrer um acidente, né? Que você já está acostumado com outro caminho, né? Ainda contramão. A gente já fica um pouco acomodado, né? Naturalmente, por isso que a gente está sempre... É rotineiro o nosso caminho, a língua que a gente fala, tudo é uma rotina nossa, então a gente se acomoda, né? Mas hoje, se for pensar, né, nós temos muito mais recursos para estímulos hoje, muito mais. Antigamente não tinha, a pessoa morava no campo, não tinha, hoje não. Nós temos alternativas de várias prevenções, então eu posso ir lá aprender um instrumento musical, hoje é fácil para aprender. Sim. Eu posso fazer uma outra língua, eu posso fazer até online em casa, né, eu vou ter acesso a uma outra língua. Então, existem ferramentas, só que a população está cada vez mais acomodada. Sim. É porque o online também, né? Vou fazer alguma coisa, tô com um tempinho livre, vou fazer alguma coisa, vai pra internet, né? Mas acho que o próprio instrumento musical ali, aprender um instrumento, fazer um malabares, alguma coisa, desafio, alguma coisa que provoque tua coordenação motora, teu cérebro. O que eu mais escuto das pessoas é assim, falta tempo. Eu acordo 5h15 da manhã, tá? Então eu tenho 8 horas de sono, eu tenho 8 horas de trabalho, me sobra 8 horas de lazer. 8 horas! Será que tem que achar coisa para fazer durante 8 horas, né? Aí as pessoas falam assim, não, mas eu vou dormir à meia-noite. Daí eu acordo às 7. Daí das 7 eu já começo a ficar na internet. Acordo com o celular na mão. Já acordo com o celular. E então, ou seja... já perde um tempão, né? Porque a gente entra no celular, não fica 2 minutos. E o que é o mais legal, né, Tawane? Ninguém pega e compartilha no Instagram o tempo que ficou na semana nas redes sociais. Que ele aparece essa aviso, semana, né? Você gastou o relatório. Ninguém compartilha. Tá ali 3 horas ali por dia. Fiz um teste outro dia, fica aí também a dica para quem quiser fazer em casa. Não usar o celular, vamos falar sobre usar o celular a hora que acorda. Acorda, vai tomar café, vai fazer as atividades, aí só pega o café depois do café da manhã. Isso. Aí veio o meu relatório lá, no final de semana apareceu assim, você usou 40 minutos a menos do celular essa semana. Isso aí. Já é um tempo razoável, 40 minutos a menos, eu acho que já... Atividade física, é a hora da academia. 40 minutos de leitura, já pensou? Leitura. Nossa, é demais. Ou seja, eu estou estimulando meu cérebro na hora que ele está acomodado. Então, veja o quanto o celular, ele é uma ferramenta que pode contribuir, tem inúmeros benefícios, mas também nos prejudica muito. Então, se eu quero ter hábito de vida, outra coisa, será que eu preciso estar o tempo todo com o celular? Eu tenho tentado fazer isso, né, Fábio? Eu acabo usando mais ferramenta digital, mas eu tenho tentado. Uso de manhã... No começo que eu preciso fazer, na hora do almoço, se eu puder alguma coisa, e tentar não usar até o final da tarde. Tenho tentado. No final de semana, tenho tentado domingo não usar.
E é uma baita experiência. Nossa, e é possível. Né? Usando Isso aí é o com verdadeiro moderação. detox. Não, Esse é o mas verdadeiro eu tive uma detox. experiência semana passada, eu participei do Homens de Fé, que agora foi um evento muito interessante, muito bonito, e que lá você não usava o celular, de sexta à noite até domingo à tarde. Ninguém sentiu falta do celular. Eu não senti falta do celular. Então eu entendi que é totalmente possível. Nós estamos habituados na busca da dopamina imediata. Mas se eu pensar assim, fiquei final de semana sem celular na segunda, olha quanta serotonina eu vou ter. Sim. Aí outras pessoas que estavam sem celular também, vocês conversaram, veja só que Porque você experiência veja, né? interessante, Veja, né? Fábio, que eu acho que me chama a atenção. Antigamente, eu peguei essa época, não sei vocês, mas você precisava falar com o Fábio. Eu ligava na casa do Fábio. Fábio tá aí, não. O Fábio saiu. Pede pra ele, a hora que ele chegar, pra ele me dar uma ligadinha que eu preciso falar com ele. Isso às vezes era no outro dia. E ninguém ficava ansioso. Hoje, a pessoa te manda uma mensagem, cara, você demora pra me responder. Já aparece o risquinho lá, recebido. Mas se você recebeu e Você não me manda respondeu... mensagem e fica esperando a pessoa visualizar. Aham. Que mundo é esse? Né? Dá o tempo da pessoa. E aí o Fábio me ligava no outro dia. Ô Kleber, o Kleber tá aí, eu precisava falar com ele. O Kleber saiu. Nossa. Então, a hora que ele chegar, pede pra ele me ligar que eu já tô em casa. dia. E pronto. E hoje as pessoas não. Porque tem que responder na hora, porque já curtiu ali, eu tenho que ir na hora. E não é assim. Se não responde na hora, a pessoa já acha que tem alguma coisa estranha. Já leva pro não lado é? Já leva pessoal. pro E outro não, você lado. tá com outras atividades. Então, se a gente começar a entender que a gente precisa colocar esse limite, vai sobrar tempo. 24 horas é bastante, dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Gestão do tempo, né? Muita coisa. Outra coisa também que a gente já até comentou outro dia, né, Tauana, a respeito dos áudios 2.0, né? Aí você tá no WhatsApp, essa atualização Essa aí daí já também. demonstra que isso é uma tendência global, né? Não só o próprio WhatsApp lá tá no áudio 2.0, mas você assiste muitas vezes o YouTube no 2.0. Agora as outras redes lá, Instagram, enfim, já tem também para você segurar do lado da tela ali para rodar mais rápido. Então Esse é um ponto em que as pessoas têm um excesso de informação, em que elas não conseguem, nesse processo de excesso de informação, realmente trazer aquilo que é importante para elas. Elas não conseguem parar aí pensando. Eu sou de uma época em que, Fábio se lembra, né, Fábio, que se falava muito do Sítio do Pica-Pau Amarelo. sim. Às 5 horas Essa da tarde, musiquinha, chegava da né? escola, começava a série na segunda, a história terminava imagina na sexta, terminava a mesma história. Contava um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta. Então a gente escutava aquela história, pensava um pouco sobre ela, no outro dia tinha uma complementação, e assim ia. Hoje não, é um excesso de informação absurda. E eles não conseguem guardar nada. Tanto que eles precisam escutar no 2. Ah, tem que escutar isso aqui, tem que escutar aquilo outro. Por quê? Será que eu preciso de tanta informação assim? Então, se eu entender que eu preciso gerenciar o meu tempo, eu vou estar cuidando da minha saúde mental. E o pior de tudo é quando você percebe que o áudio na velocidade normal é muito lento. Aí você já percebe que alguma coisa está errada, né? Eu já não consigo mais ouvir o áudio no normal. Tem que ser no 1.5 para frente já, né? Porque dá a impressão que a pessoa está falando muito lento. Então, acho que essa percepção de tempo, de mundo acelerado, ela já tomou conta da gente. Daí né? eu levo para o meu dia a dia um mundo acelerado, né? Se eu preciso escutar rápido, eu preciso que a pessoa faça as coisas rápidas. Só que se fizessem rápido, sobrasse mais tempo, tudo bem. Mas eu faço mais rápido e sobra menos tempo. Então, será que eu estou certo no meu ritmo? A gente acaba não tendo paciência, né? Não tem Pra paciência. ouvir. Isso é um ponto importante hoje, né? A paciência, junto com a frustração. Caramba, é muita coisa, é muito assunto, né? Sim, eu a gente tenho vai que pedir, até- se você não deixou teu like até agora, meu, o que você está esperando? Você já tem que clicar lá no like. Muito importante, outra informação também, é você compartilhar esse episódio com pessoas que vão se interessar por esse assunto também, ou que já passaram por alguma situação parecida, que precisam receber uma informação de qualidade aqui com o Dr. Kleber, está trazendo pra gente. Então, esse é o nosso compromisso, nossa moeda de troca é essa, né? É o seu like e é o seu compartilhamento. A gente vai agradecer muito. Tem muita gente que está assistindo aí os nossos episódios e não está dando like, você acredita nisso? Eu Não acredito. está pagando pedágio, né? Não tá Não vão pro compartilhando céu, com os né, amigos. Fábio? Céu. Não vão pro céu, né? E outra, a gente tá falando sobre um assunto que é muito real, né? Que a gente tá vivendo. E falar sobre saúde é muito bom. Sim, a muito bom mesmo. O assunto, ele rola, é gostoso. E a gente se mantém informado. Sim. E saúde mental, né, Fábio, é tão próximo da vida da gente, porque você vê, os estudos mostram claramente, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é um triste recorde do Brasil de ser Eu o não país sabia desse dado. mais ansioso do mundo. O Brasil trabalha hoje com 20% da população com episódio depressivo em algum momento da vida. Tá? A palavra mais pesquisada, então 20% de cada 5 pessoas, nós estamos aqui em 5, um vai para depressão. Opa! Se alguém já não foi, Opa. Eu não sou. entendeu? Eu tava olhando eu- aqui, mas ó. você nego. Mas você Vamos consegue jogar pra entender vocês. que o quanto é assustador, né? A palavra mais pesquisada no Google o ano passado, em 2024, foi ansiedade. Então você vê o quanto saúde mental precisa ser falado.
Precisa. Hoje não tem mais como não falar sobre saúde mental. Eu quero ter prevenção. É saúde mental. Né? Tem um estudo que mostra o seguinte. Antes se investia muito na atividade física. Então, o que eles mostraram lá nos Estados Unidos? Que cada $1 que eu venho investir na saúde mental, eu tenho $5 de produtividade. Então, eles pararam com aquele negócio do alongamento. Pararam com aquilo lá, não priorizaram mais o alongamento. É importante, claro, tem inúmeros benefícios, mas priorizaram a terapia, o sono, a alimentação saudável, porque eles entenderam que isso dá mais dinheiro para eles. Então, o quanto a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Né? O adoecimento psíquico, as pessoas dizem, mas não é mais importante ter atividade física? É excelente atividade física. Então começa a tomar termogênico com alta dose de cafeína no final do dia. Nossa, vai fritar o teu cérebro. Você não dorme, você vai ficar irritado, vai ficar explosivo. Mas eu tô fortão. A que preço? Então eu tenho que ter o equilíbrio. Toma um pré-treino com energético. Pré-treino é como um pré-treino 9 horas da manhã. Pra você ter uma ideia, hoje sabe-se claramente que após as 15 horas, 0 cafeína. A cafeína demora 8 horas para ser metabolizada no corpo. Eu tenho que melhorar isso aí, hein? Não, mas eu gosto muito de café. Ótimo, toma sem cafeína no final do dia. Não tem problema. Toma sem cafeína. Agora, o da manhã eu posso tomar com cafeína. Agora, depois das 3, eu estou utilizando com cafeína... prejudicial. Totalmente prejudicial, porque ela não vai metabolizar. Então, eu vou ter uma qualidade de sono muito inferior. Entendi. Doutor Kleber, como é que tá a molecada aí hoje na escola aí, assim, eu não sei se é a sua área de atuação hoje, se atende jovens e crianças, a gente percebe também, isso aqui eu não tenho dados para colocar na mesa, aí eu tô falando, aí a gente vai discutir, mas me parece que existe sim um aumento de laudos das crianças com alguma situação assim, muitas vezes os pais já trazem a criança laudada e não necessariamente seria o caso de ter um laudo. Queria te agradecer muito por esse tema. Né? Vamos falar sobre isso aqui. Eu queria te agradecer muito, tá? O que eu vejo, né? É muito comum hoje as crianças com problemas de comportamento, tá? E os pais, às vezes por inexperiência, por precipitação, às vezes procuram profissionais que em uma consulta dão um diagnóstico. O fulano tá com TDAH. Pode ir em 10 psiquiatras depois que ele não consegue mudar isso da família. Porque aquele primeiro profissional disse que era TDAH. Primeiro, transtorno de déficit de atenção. Ele só é feito o diagnóstico no início da idade escolar. Quando ele começa a ter dificuldade de concentração na escola. E às vezes chegou lá no consultório, situações de 6 anos de idade com diagnóstico de TDAH. Eu digo, tem minhas ressalvas. Não acho que é o momento do diagnóstico. É o momento de compreender por quê. Habitualmente, tá? Quando uma criança vem com esse diagnóstico muito precocemente, a criança ela é o reflexo de uma disfunção familiar. É muito comum. A criança que chega no consultório como a mais doente, às vezes eu tiro a criança e trago o casal. Para entender. Por quê? Briga de marido e mulher, quero falar para quem está nos escutando, se resolve no quarto com a porta fechada. Problema. Pais e filhos se resolve na sala, com todo mundo participando. O que eu vejo? Divergências de marido e mulher vindo para a sala. Criança presencia aquilo, criança não sabe o que é ansiedade. Eles não têm ansiedade. Nós temos ansiedade. Quando a gente chega lá em São Paulo, vai atravessar a Avenida Paulista, olhamos para os dois lados, vem cá, então eu posso atravessar. Então a ansiedade me traz um alerta. Criança não tem essa, por isso que a criança atravessa a rua sem olhar para os lados. Quando presencia isso, ela fica agitada. Onde ela vai apresentar agitação? Na escola. Será que é TDAH? Só que muitas vezes é mais fácil ver que é um TDAH do que possa ser um conflito do casal que está passando por uma de turbulência e é compreensível e tem tratamento para turbulência de casal, buscar uma terapia de casal, isso dá para ajustar, do que muitas vezes buscar a criança como sendo que está mais doente e aí começa a tomar medicação e aí querem manter a medicação e quando a gente quer tirar a medicação fica numa situação muito difícil. Então, o que eu vejo muito é isso. Existe hoje uma necessidade de um diagnóstico, muitas vezes, para que não se enxergue o que realmente está levando a esse diagnóstico. E hoje a medicina, hoje os profissionais da área estão preparados, doutor? Porque existem excelentes profissionais. Pode correr o contrário também, né? Às vezes a criança pode ter alguma situação ali, né? Sim. E os pais muitas vezes não aceitam. Também. E aí seria o efeito contrário, né? Então, hoje... Porque vamos pegar um outro exemplo, transtorno do espectro autista, tá? Por que tem mais diagnóstico de autismo? Será que tem mais autismo? Não, sempre teve autismo. Só que hoje tem mais gente bem preparada para fazer o diagnóstico. Tem gente bem preparada, mas tem muita gente que dá um diagnóstico sem esperar o momento certo. E aí, para uma família que recebe um diagnóstico de um transtorno do espectro, né? Será que ela está preparada? Será que é aquele momento? Porque assim, né, Fábio? Eu dar o diagnóstico agora, eu dar o diagnóstico daqui 30 dias...
Né? Eu tenho 30 dias para preparar essa família. Do que eu falar para a família e depois eu querer preparar. E talvez não é. Mas não sei assim, tem situações que são muito claras. Assim, situações, não, isso aqui tá latino, tem 4 patas, tem 2 orelhas de cachorro, isso aqui é cachorro. Mas tem situações que eu preciso esperar latir para ver se é cachorro. Que pode ser que tenha tudo e não é cachorro. Então tem que ter esse cuidado. Eu sempre falo, eu falo muito para os pacientes, eu falo assim, ó, que eles chegam lá e querem um diagnóstico. Eu digo, ó, vamos pensar junto. Nós estamos aqui, o meu consultório é na frente do hospital regional. Falou para ele, daqui lá no centro de Guarapuava tem vários caminhos. Eu sei o caminho que a gente vai seguir. Na hora que a gente chegar lá, eu vou te falar se era esse o melhor caminho. Mas eu sei o que a gente está fazendo. Então, eu não vou te falar que nós vamos por tal avenida, porque pode ser que essa avenida esteja fechada. Então, a gente talvez vai ter que dizer um pouquinho. Mas é isso que a gente precisa ter juntos. A gente vai começar um tratamento para daí, lá no momento certo, fechar o dia. Por quê? Diagnóstico é rótulo. Se eu chego aqui, a Tawane fala na primeira consulta, eu digo, Tawane, você tem um transtorno de ansiedade generalizada, um TAG. E você vai ter que usar medicações e sem escutar ela corretamente, ela vai se apresentar para você. Ô Fábio, sabia que eu tô com um transtorno de ansiedade generalizada, eu vou ter que tomar uma medicação? E daqui a pouco, ela tá no momento de uma ansiedade normal. O que é normal, todo mundo tem ansiedade. E é normal, só que todo mundo quer um diagnóstico. Não todo mundo, assim, mas uma boa parcela busca um diagnóstico para se sentir justificando comportamentos, e eu acho que é preocupante. Esse é o ponto. Que tem muita gente que precisa do diagnóstico e não. Muito TDAH adulto, né, que usa como muleta porque tá ele é falhando, assim, né? porque ele tem TDAH. Né? Aí você vai falar, mas quem que fez esse diagnóstico? Não, ele foi lá numa profissional e ela fez uma consulta de meia hora e deu o diagnóstico para ele, já fez o laudo. Impossível. Nossa, isso mas é comum, Fábio, é muito comum. É muito comum. É um alerta isso, então. Sim, para as pessoas assim, ó, que eu quero fazer um diagnóstico, então vou procurar um profissional responsável. Eu tenho alguns psicólogos que trabalham comigo, que eu sei que são pessoas muito sérias, então eu digo, ó, eu quero a avaliação dele. Eu quero a avaliação dele, porque é muito cuidadoso para fazer o diagnóstico. Ele faz algumas sessões, conversa com a família, pede relatório da escola, tem todo um cuidado, porque daí na hora que fechou, fechou. Sim. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre diagnóstico. Acho que tem muitas pessoas que vão já com o diagnóstico pronto, só esperando o médico comprovar e falar assim, não, você tem. Ou querem ver os benefícios que tem, né? Os benefícios que tem, né? É verdade, porque aí tem muitas vezes gente. a criança tem um outro acompanhamento na escola, tem um outro olhar, às vezes tem um suposto benefício, né? E que fique claro para quem está nos assistindo, né, Fábio? Eu adoro, assim, quanto mais cedo nós acharmos um diagnóstico, melhor é para uma criança. Mas tem que saber como fazer esse diagnóstico. Porque é uma criança, é uma vida. Por que acontece o bullying? Né? Muitas vezes é uma criança que recebe um diagnóstico precocemente. E aí já recebe rótulo. Aí já rótulo, fica sendo apontada. Ela vai se apresentar como que ela é depressiva. Que ela é depressiva. Né? Até vocês acompanharam, provavelmente agora essa semana, nós tivemos um caso aqui no Paraná que a professora amarrou a criança na cadeira, absurdo, né? Absurdo. E aí teve esse conflito lá dos pais da escola, dizendo que a escola tinha pedido para os pais colocar a medicação, os pais falaram que tinham feito, enfim, um conflito que resultou numa situação bárbara dessa, né? Despreparados. Totalmente. Então, como que a escola e os pais têm que conversar, tem que sentar todo mundo prática? É isso aí. Como você citou ali, trazer todo mundo, colocar na sala e vamos discutir esse assunto aqui junto? Quando eu cheguei aqui, eu participei de um projeto muito, muito bacana, assim, que me enaltecia bastante. Eu gostava muito de participar, que era lá na Escola São José, o Centro São José. Então lá tinha o psiquiatra, tinha a psicóloga, e quando dava problema na escola, a gente trazia todo mundo. Põe todo mundo. Conselho tutelar, escola, pais, psiquiatra, psicólogo. E resolvia ali. Uma junta. Numa conversa só. Por quê? Se eu atendo a família, depois eu vou atender o conselho. Aí eu converso com a psicóloga vai atender a família não quer escutar a psicóloga. Vira um caos, se perde tempo. Então ali tinha uma resolucidade muito legal. E de onde isso veio? Porque quando eu fiz a residência lá em Pelotas, nós fazíamos isso. Nós tínhamos um horário, 1 hora por semana, nós íamos a uma escola. E nós resolvimos na escola. Quem que tá com problema? O Joãozinho, o que aconteceu com o Joãozinho? Então já marca com a família, com o Joãozinho na próxima semana, já marca o conselho tutelar e resolve todo mundo ali, otimiza o tempo de todo mundo. E aí eu acabei saindo da prefeitura e acho que esse projeto acabou se perdendo, mas é isso, é otimizar o tempo das pessoas. Então, quanto mais o psicólogo trabalhar com o psiquiatra, melhor. Quanto mais os pais entenderem que precisa muitas vezes realmente deles assumirem que nós estamos com dificuldade. Assumir não é erro, assumir é humildade. Nós profissionais da área de saúde estamos lá para contribuir, não estamos lá para julgar, nós estamos lá para acolher. Tá com dificuldade, que bom que vocês estão aqui. É muito nobre essa iniciativa de vocês, de buscarem ajuda. Por isso que tem profissionais da área da saúde. Mas tenham cuidado no processo de diagnóstico. Tenha o seu tempo.
E se a gente respeita o tempo, a gente vai ter um resultado muito melhor, muito melhor. Com certeza. Né? E as pessoas, mas é esse acelerado, acho que vem muito desse do 2. O 2 eu já quero na consulta, eu já quero sair com o diagnóstico. Né? Só que tem várias nuances, né? O diagnóstico psiquiátrico não é só o que a pessoa fala, eu preciso entender o desenvolvimento dela, os fatores ambientais, a leitura que as pessoas ao redor têm, e aí eu consigo fechar um diagnóstico. Muito bom. Sensacional esse papo, hein, então, Ana? Ficou alguma dúvida ainda? Com certeza deve ter ficado, né? Acho que tem assunto para mais um podcast ainda. Sempre fica, né? É um assunto que gera interesse, né? Gera perguntas, porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Se a gente não está vivendo, alguém do nosso lado está vivendo. Com certeza, é verdade. Dr. Kleber, tem bastidores? Tem mais coisas? Vou fazer um gancho pro próximo episódio já. Opa! Próximo episódio, vamos lá. O próximo episódio é sobre educação parental. Né? Excelente tema. Então, uma pergunta que eu queria deixar já para a gente poder engajar no próximo episódio é: a gente ouve falar muito que a separação de pais também interfere muito no comportamento, no desenvolvimento de transtorno nas crianças. A gente escuta falar muito sobre isso, mas é possível, doutor, que um relacionamento que não deu certo, pais que não moram na mesma casa, uma criança consiga se desenvolver sem nenhum transtorno mental, sem... Né, para quebrar um pouco e a gente poder jogar essa pergunta já para... Excelente essa dúvida. Valeu. É muito simples. Se os pais entenderem que as frustrações, né, de marido e mulher são diferentes das frustrações de pais. Né? Eu fiquei magoado com a minha esposa. Eu não estou magoado com o meu filho. Eu vejo muito isso no consultório, quando chegam lá, às vezes adolescentes, que os pais são separados, e aí eu pergunto para o adolescente, quando eu estou só atendendo ele, eu falo assim, tá, me diz uma coisa, teu pai foi um mau pai? Não. Eu falei, então por que está irritado com ele? Você não pode entrar nessa bola dividida dele da tua mãe. É eles que vão ter que acertar. Deixa comigo que eu chamo ela aqui e dou uma chinchada nela. Mas você não tem que entrar nessa bola dividida. Agora, se teu pai fosse um mau pai, aí eu ia dizer que você tem que entrar nessa bola dividida. Então, os pais entenderem que isso eles não fazem por mal. Eles fazem isso por despreparo mesmo. Eles têm que separar o que é marido e mulher, as mágoas, as frustrações, as decepções, é marido e mulher. E esse vínculo pode ser rompido. Esse vínculo é muitas vezes rompido. Agora, o vínculo pais e filhos, esse vínculo é eterno. Sim. Então, eu não posso misturar que ela me decepcionou, que eu decepcionei ela, com o que o meu filho está sentindo. Uhum. Então, por isso que eu vejo muitas vezes que a criança, ela reflete um ambiente disfuncional. E eu acho que uma coisa importante também é cada um assumir o seu papel, né? Porque exatamente. Às vezes o pai acaba numa situação de separação, por exemplo, aí fala, agora você... Fala pro filho, né? Agora você é o homem da casa. Esse papel não é dele. Ele não pode ter essa troca, né? Importantíssimo isso. Uma imagem que fica muito para mim, para quem está nos assistindo, né? Se a gente pegar um pouco... Vamos pegar um pouco de religião, se tá? Não trazendo como uma coisa doutrinária, tá? Mas aquela imagem que tem José puxando o burrinho, com Maria em cima do burrinho e Jesus. É aquilo que falta hoje. José tem que ser José. Maria tem que ser Maria. Agora, se eu não quero mais puxar o burrinho, tudo bem. Então eu vou não puxar o burrinho, mas não vou deixar o burrinho desassistido. Vou tentar uma forma de deixar claro, ó, eu não vou mais puxar o burrinho. Mas enquanto eu estou puxando o burrinho e reclamando, ou eu quero que a Maria puxe o burrinho, é que a gente vê muito isso hoje. Então a gente aprende isso no jiu-jitsu. Homem tem que ser homem. E quando eu digo homem, não é questão de machismo, é de responsabilidade. Como gestor, como pai, se eu tenho filho, eu tenho que ter responsabilidade. Como marido. Eu vejo muito isso hoje, essa omissão, essa falta de posicionamento. Então, aí acho que entra o assunto do parental. De poder conversar com os pais para ajudar os pais. Isso que é importante. Hoje tem profissionais e ferramentas para contribuir. O que eu mais vejo, para finalizar mesmo, a gente vai se estendendo muito, muitas vezes os casamentos adoecem, tá, Fábio? E eles podem ter febre. E se o casal estiver disposto a tratar a febre do casamento, ela melhora. Tem casamentos que vão para o hospital e vão para a UTI. E aí, muitas vezes, o casal está disposto a tratar. Ele sai da UTI. Agora, quando o casamento morre, eu preciso ajudar essa família a enterrar. Porque é sofrível uma família que vive num velório todo dia. E hoje a gente vê muito casamento vivendo no velório diário. Hoje eu atendi um paciente e falei assim, cara, a gente vai precisar trabalhar sobre isso. Por quê? E ele falou, o meu casamento morreu. Se morreu, por que você não está enterrando? Faz 1 ano que você está trocando antidepressivo. E aí as pessoas começam a ter esse medo desse sofrimento. Mas é necessário esse sofrimento para crescimento. Quando eu consigo enterrar esse casamento, eu consigo muitas vezes fazer novas famílias brotarem. Ele consegue seguir a vida, ela consegue seguir a vida, essa criança muitas vezes melhora. Então que os pais tenham esse momento de buscar uma ajuda para entender.
Ah, meu casamento adoeceu, tá grave, mas os dois querem recuperar, sai. Agora, se um não quer recuperar, não é justo que o outro fique sofrendo. E não estou aqui fazendo uma apologia à separação, estou tentando ajudar as pessoas a entenderem uma dinâmica de família que pode adoecer gravemente e que precisa de tratamento. Verdades duras de serem ouvidas, mas... Precisa. A gente está aqui para precisam isso, ser né? ouvidas. Esse é o momento de vocês. Não é levar poderia informação. terminar de uma maneira melhor, né? Com uma baita de uma Reflexão. verdade, assim, né? É. E é jogo de adulto também, né, doutor? Vamos falar a verdade, né? Tem que ser, coisa isso aí. que tem que acontecer e tem que ser feita e ponto final, né? Essa é a proposta de vocês, né? Vamos trazer Perfeito. a realidade como ela tem que ser, né? Sim. E sem palavras para agradecer a vocês, tá, Fábio? Muito obrigado dessa oportunidade de poder falar um pouco da minha bela psiquiatria. Isso me dá muito prazer e poder ajudar as pessoas. Eu acho que o meu propósito de vida, a minha missão aqui é essa, é poder ajudar as pessoas através da informação. Então, acho que se Deus me deu a possibilidade de me comunicar, eu tenho que agradecer vocês e me colocar sempre à disposição. Nós que agradecemos muito e já deixamos em aberto. Então, Vamos fazer esse a próxima parental. visita. Legal, esse vai ser legal. E deixar outras perguntas também embaixo lá nos comentários, né? Se você quiser saber a respeito desse universo aí, desde o jiu-jitsu até a saúde mental. Vamos lá, tamo junto. Deixa lá. Vamos tentar fazer um match aí com o Cubas, quem sabe, né? Trazer junto aí. Vamos fazer um rola aí também. Vamos. Já... Tem um faixa roxa aqui, Tem né? mais Vamos um faixa pegar o faixa roxa. roxa, Boa. vamos resgatar esse faixa roxa, E né? aí, ó, e a Tawana no judô, então tá feito. E setembro tá aí também, né? Pra gente já ter o nosso próximo episódio. Setembro amarelo, verdade. Tem que fazer um setembro amarelo. Contar um pouco da história do suicídio, isso é bem legal. Isso é um assunto bem bacana. Redes sociais do Dr. Kleber, para quem quiser saber um pouco Vamos mais lá. do seu trabalho. Dr. Kleber Ferreira, tá? Underline, né? O Alfaiate da Mente. Tô lá no Instagram, faço bastante material de informação, levo bastante informação para as pessoas, né? Compartilho um pouco do meu dia a dia, né? O quanto eu acordo às 5 da manhã, então eu falo para os pacientes fazerem, mas eu sou o primeiro a fazer, porque diz que o exemplo arrasta, né? Se eu não fizer, eles vão, como é que você tá pedindo? É a história de eu ir lá no oftalmologista que tá de óculos e falar, você tem que operar o olho, né? Falar, doutor, né? Você tem que dar o exemplo. Então, quem quiser me seguir lá também vou levar informação para as pessoas. Muito bem. Tawana, obrigado mais uma vez aqui para você Obrigada. também. Pô, hoje foi demais, né? Foi muito bom, né? Legal Como os demais. outros foram Sempre, também, sempre, né? sempre. A gente agradece doutor, mais uma obrigada. vez. É que vocês aqui. facilitam a vida da gente, viu? Vocês Tá conduziram com honrado. maestria vocês Estamos conduziram. viu? honrados Parabéns. aqui Parabéns. com as suas palavras, doutor. A gente agradece mais uma vez, então, encerrando por aqui mais um Pode Dizer Podcast. Não deixe de se inscrever e principalmente de ativar o sininho de notificação e acompanhar a gente nas redes sociais. E até semana que vem, Tawana. Até semana que vem, pessoal. Segue lá, curte, compartilha, marca os amigos. E é isso, então. Semana que vem a gente espera vocês com muito conteúdo bom. Valeu. Né? Beijo! Tchau, até mais.